Meus amados irmãos, eu vos saúdo na paz do Senhor Jesus Cristo. É com muita alegria que eu estou de volta nesta manhã de sexta-feira. Quero trazer para vocês uma palavra de Deus para o vosso coração. Hoje eu quero falar um assunto maravilhoso para vocês. O Senhor tocou no meu coração para me trazer essa palavra. Mas antes de eu ler a palavra de Deus que está no livro de Romanos, no capítulo de número 4, e o versículo de número 13 em diante, eu quero pedir para você se inscrever no canal A Voz da Bíblia, do Pastor João, dar o seu like, fazer seu comentário e também compartilhar essa palavra para que outras pessoas também venham ouvir e que essa palavra sirva de edificação para as pessoas que ouvirem. Amém? Que Deus em Cristo te abençoe grandemente. Eu quero ler com vocês em Romanos capítulo 4, versículo de número 13, que diz assim, a promessa que havia de ser herdeiro do mundo não foi feita pela lei a Abraão ou a sua posteridade, mas pela justiça da fé. Pois se os que são da lei são herdeiros, logo a fé é vã, e a promessa é aniquilada. Porque a lei opera a ira, e onde não há lei, não há transgressão. Portanto, é pela fé, para que seja segundo a graça, a fim de que a promessa seja firme e toda a descendência, não somente a que é da lei, mas também a que é da fé, que teve Abraão, o qual é pai de todos nós. Como está escrito, por pai de muitas nações te constituí perante aquele no qual creu, a saber, Deus, que vivifica os mortos e chama à existência as coisas que não são como se já fossem. O qual em esperança creu contra a esperança que seria feito pai de muitas nações, conforme o que lhe fora dito, assim será a sua descendência. E não enfraqueceu na fé, nem atentou para o seu próprio corpo amortecido, pois era já de quase 100 anos, nem tampouco para o amortecimento do ventre de Sara. Ele não duvidou da promessa de Deus, deixando-se levar pela incredulidade, mas foi fortificado na fé, dando glórias a Deus, estando certíssimo de que o que ele tinha prometido também era poderoso para cumprir, pelo que isso lhe foi imputado para a justiça. Ora, não só por causa dele está isso escrito, que ele fosse levado em conta, mas também por nossa causa, a quem há de ser imputado a nós, os que cremos, porque dentre os mortos ressuscitou Jesus Cristo nosso Senhor. Ele foi entregue por nossos pecados e ressurgiu para a nossa justificação. Eu quero voltar aqui no versículo 24, que diz assim, mas também por nossa causa, a quem há de ser imputado, a nós, os que cremos,
naquele que dentre os mortos ressuscitou a Jesus, nosso Senhor. Ele foi entregue por nossos pecados e ressuscitou para a nossa justificação. Então nós vemos aqui a Bíblia falando a respeito da fé, e ela mencionou o patriarca Abraão, que é o nosso pai na fé. Meus amados, nós vemos aqui que a promessa da salvação foi feita pela fé a Abraão. Abraão creu, né? Só que Deus, ele cumpriu a promessa com Abraão, deu um filho para Abraão, né? E Abraão, ele foi justificado pela fé, porque tudo que Deus falou com ele, ele creu, ele não duvidou, entendeu? Só que ele começou a formar um povo através de Abraão. Só que Deus tinha um plano de alcançar a humanidade igualmente ele alcançou Abraão através da fé. Porque a fé é o firme fundamento das coisas que se espera e das coisas que se não vê. Abraão creu pela fé, ele creu numa promessa que Deus falou. Os irmãos conhecem muito bem: sai da tua terra, do meio da tua parentela, e vai para uma terra que eu te mostrarei. E ele creu, e ele saiu como peregrino, ele saiu peregrinando, andando em busca de uma terra que ele não sabia onde era. Mas quando ele chegou lá, ele entendeu, ele estendeu a sua tenda, e ali ele começou a viver naquele lugar estranho, com saudade dos seus parentes, dos seus amigos, da sua região, com certeza. Mas ele creu, ele obedeceu a palavra de Deus. E ele começou uma vida nova num lugar diferente, em um lugar que Deus depois falou para ele: essa terra que olha para todo lado, aqui para o sul, para o norte, sabe, para o leste, para o oeste, você olha para todo lado, que essa terra eu te darei, eu darei a sua descendência depois de ti. Olha bem. Só que Abraão creu nisso, a sua descendência depois de ti. Abraão não tinha filho, mas ele acreditou: se Deus falou, está falado. Entendeu? Se Deus falou, está falado. Aí Deus, ele gerou Isaac. Eu não estou falando de Ismael, porque ele gerou também, né, Ismael. E Ismael, o filho dele com Agar, com a egípcia. Quem era a egípcia? Uma descendente de Cã, também filho de Noé, porque Abraão é descendente de Sem, filho de Noé, né? Nós sabemos que existe também os descendentes de Cã, que também é filho de Noé, entendeu? Apesar dos relacionamentos não terem agradado a Deus, Abraão gerou o primogênito dele de uma escrava, entendeu? Mas o que aconteceu? Abraão gerou Isaac, Isaac gerou Jacó, Jacó gerou 12 filhos, e um desses filhos foi para o Egito. Os irmãos conhecem muito bem a história. José, lá ele casou com uma descendente de Cã, entendeu? Que era filha de Agar com Abraão, porque Agar era uma egípcia, que veio depois, né? Descendente de Cã, e José se casou com uma descendente de Cã também, que era descendente de Agar, que era egípcia, filha de um descendente de Cã, filho de Noé. O que aconteceu? Veio uma grande fome, mas o plano de Deus era formar um povo, um reino de sacerdote, para governar, para dominar as outras nações que iriam formar no mundo. Mas acontece que essas nações, elas precisavam de uma luz que brilhasse no meio delas. E Deus tinha um plano. Através de Abraão, ele formar um povo, porque esse povo seria sacerdotes, né? Mas Deus queria que fosse o sacerdócio o exemplo pela fé, entendeu? Só que por causa do pecado, por causa da desobediência, né? Aconteceu tudo o que aconteceu. Deus teve que criar uma lei depois lá no Sinai, entendeu?
lá no Sinai. E só que essa lei que Deus criou, Deus queria que eles, os descendentes de Israel, descendente de Abraão, descendente de Sem, que era os descendentes de Isaac, o filho da livre de Sara, da sua esposa legítima, viesse a ser um reino de sacerdote, e que as outras nações que estavam em volta viessem a obedecer, a se unirem com Israel depois, até essa própria nação que Israel foi judiado, maltratado, que foi o Egito, que era descendente de Cã, viesse também depois, no futuro, com Israel como sacerdote, obediente a toda a lei que Deus criou, entendeu? Porque Deus criou essa lei para poder resgatar eles da desobediência deles, da idolatria deles, do pecado deles. Se Israel tivesse obedecido a lei corretamente, então ele seria como reis e sacerdote naquela época, e as nações se uniriam a ele, igual se uniu um pouco as nações em volta lá na época de Salomão, e foi 40 anos de paz, entendeu? Seria uma bênção, as pessoas viveriam e obedeciam a lei, as nações iam obedecer a lei também, e não precisaria acontecer tudo o que aconteceu, entendeu? Mas acontece que o povo de Israel não obedeceram, desobedeceram a palavra, aí gerou esse problema todo, entendeu? E Deus deu a lei, eles não obedeciam a lei, só que aí Deus começou a mostrar através da lei, né? Começou a criar as leis de ordenança, as leis de sacrifício, e etc, e tal, por causa do próprio pecado do povo, entendeu? Só que essas leis que Deus começou a criar, ela já começou a apontar para o sacrifício do Cordeiro de Deus, que era o descendente da mulher, que havia de esmagar a cabeça da serpente, porque o diabo já vinha perseguindo a mulher, os descendentes de Abraão, desde o começo. Ele começou bem antes, né? Porque, na verdade, naquela época não existia lei, mas o diabo já perseguia. Todo homem bom que surgia no mundo, com bom testemunho, o diabo já ficava de olho. Porque Deus tinha feito uma promessa lá em Gênesis, tinha falado para a serpente: eu colocarei inimizade entre ti e a mulher, e ela te ferirá a cabeça e tu lhe ferirá o calcanhar. Deus estava querendo dizer para Satanás, ele disse para Satanás que ele iria perseguir a mulher, o descendente de Adão, que tivesse fé, ia perseguir, porque ele já estava preocupado. Deus está criando um plano de salvação, ele vai resgatar esse povo, e eu não quero que resgate esse povo. Aí ele começou a perseguir, só que o descendente da mulher lá no futuro iria esmagar a cabeça da serpente. Por isso que Deus criou as leis de ordenança, de lei de sacrifício, apontando para o sacrifício de Cristo. Só que se o povo tivesse obedecido, você entendeu? Não precisaria esse sacrifício. Por que não precisaria? Porque Deus já tinha profetizado, ele profetizou que Jesus morreu antes da fundação do mundo. Quem é que acompanhava Israel? Quem é que cuidava de Israel? Quem é que fazia tudo para Israel? Era o próprio Jesus, o anjo do Senhor, que acompanhava Israel. Se Israel tivesse sido obediente, ele seria sacerdote. Jesus dominaria eles. Mesma coisa que vai acontecer agora no milênio. Jesus, junto com eles, implantava um reino de sacerdócio santo, e as nações seriam abençoadas sem precisar esse problema todo. Porque Deus, ele tinha um plano já com Adão. Quando Deus criou Adão e colocou no Éden, ele colocou Adão no Éden porque ele tinha um plano de formar um povo de adorador, um povo santo, um povo fiel, através de Adão, porque Adão ele ia encher a terra normal, mas de um povo santo, mas por causa do pecado, da queda de Adão, gerou o pecado, e o pecado gerou a morte. Só que esse pecado, essa morte, ela seria aniquilada, entendeu? Através
da obediência do povo de Israel. Se Israel tivesse obedecido, as nações entravam no plano de salvação e não precisaria tanta coisa acontecer no mundo. Mas por causa da desobediência, Deus precisou enviar o filho dele para morrer na cruz, para poder resgatar um povo. Aí Israel se multiplicou, cresceu, Deus criou as leis, e as leis que Deus criou, ela apontava para o futuro, apontava para Cristo, apontava para a graça, apontava para o sacrifício. A lei, ela foi uma espécie de aio, uma ponte que apontava para o futuro, para a graça de Deus, para a fé, a mesma fé que Abraão teve, entendeu? A mesma fé que Abraão teve. Só que Cristo, ele veio, morreu na cruz para resgatar o povo de Israel desviado, que foi lançado no meio das nações por causa do pecado, que os irmãos conhecem muito bem as duas casas de Israel, a história da casa de Israel. Aquele que não sabe tem que entender que o reino foi dividido, Judá ficou lá, mas Benjamim, e o resto foi lançado no meio das nações, né? Juntamente com Efraim e Manassés, aquela mistura de Cã com hebreu, porque José casou com uma cananita e gerou 2 filhos, um chamado Manassés. Então esse povo se tornaram tribo, e Efraim, frutífero, se tornou rei, dominando as 10 tribos, mas esse povo foi lançado no meio das nações. E Jesus veio, realizou o sacrifício dele para levantar um povo de fé novamente. E os gentios, porque o plano de Deus não era só com Israel. Deus, ele falou, as nações que vierem, o estrangeiro que vier, que obedecer a lei, que obedecer, entendeu? Eles também terão parte na herança e eles serão abençoados também junto com o povo de Deus, com o povo de Israel. Eles também. E quem são esse povo? Os ismaelitas, edomita, né, que é descendente de Esaú. Esse povo também, Deus ama todo mundo, ele quer salvar. Só que o povo, aquele tempo, não obedeceram. Os ismaelitas perseguiam os irmãos deles, os filhos de Isaac, não se uniu por causa da inveja, do ciúme, aquela coisa toda. Eu sou primogênito e Isaac não é. Então eles lutam para derrotar os descendentes de Isaac por causa da promessa. Eles querem aniquilar a promessa de Deus. Só que aí veio Cristo, descendente de Isaac, da promessa, entendeu? E derrotou o inimigo na cruz, levou os nossos pecados para o tribunal, que é o Calvário, julgou os nossos pecados. Não quer dizer que nós não pecamos mais, pecamos, mas só que nós somos lavados pela palavra, porque nós não somos mais pecador. Nós praticamos pecado, mas não somos pecador. O pecador é aquele que vive pecando e pecando e pecando e pecando e não se arrepende dos pecados, entendeu? Então o que acontece? Jesus veio, resgatou, através do Evangelho, está resgatando, unindo de novo essas duas casas que foi dividida, que é as duas casas de Israel. E aqui a Bíblia fala, a promessa que havia de ser herdeiro do mundo não foi feita pela lei, Abraão, ou a sua posteridade, mas pela justiça da fé. Quer dizer, Abraão creu. É igual a igreja hoje. A igreja hoje, os gentios hoje, no meio, misturado com o povo de Israel, porque Israel está no meio das nações. Deus salva um israelita lá disperso, que perderam a identidade, que a maioria dos crentes hoje, uma boa parte são israelitas, os gentios também, que faz parte de Jafé e de Cã, eles também, que aceitam Jesus, eles entram na promessa, eles são enxertados, né? Também através de Cristo em Israel, e se torna um povo só, faz parte também da promessa de Deus. E esse povo está sendo resgatado através do Evangelho, que é pregado pela fé. Só que nós não podemos desprezar a lei, porque a lei ela serviu de aio, a lei ela serviu de ponte, para nós entender, entendeu? Qual é o plano de salvação de Deus, entendeu? Qual é o plano de salvação de Deus? Deus, ele, através da lei, ele mostrou para nós. Por isso que nós não podemos desprezar a lei.
Apesar que a Bíblia fala que se não houvesse lei não existia pecado. Claro, porque Deus ele não pode condenar uma pessoa que ele não ditou alguma coisa para ele obedecer, porque ele é justo. Ele seria um Deus injusto se ele falasse assim, não matarás. Se ele não avisasse, não avisasse para não matar. Aí o homem matasse, como que ele ia condenar um homem que matou se ele não avisou? Nada. O homem não ia saber que era pecado. Entendeu? Mas a partir do momento que ele for avisado, não matarás, então não pode matar. Não comerás o fruto da ciência do bem e do mal. E aí ele comeu, pecou. A mulher deu para ele, ele comeu, pecou. Entendeu? Deu o fruto da árvore da vida que era proibido, estava colocado no meio do jardim do Éden. Entendeu? Deu fruto para ele, ele comeu. E aí ele perdeu o direito do jardim do Éden. Entendeu? Perdeu o direito do paraíso. Entendeu? Perdeu o direito do paraíso. Aí Deus tem um plano tão maravilhoso, porque tem gente que acha que o paraíso futuro vai ser o milênio. Mas não é. O milênio é apenas um reino que Jesus vai trazer no mundo através da igreja, 1000 anos, para restaurar as nações que vão entrar no milênio fisicamente, para depois entrar no paraíso de Deus, que é o 8º dia, que é o dia eterno. Ah, pastor, mas lá como que vai ser lá no dia eterno, o 8º dia? Como que vai ser? Vai ser como o paraíso de Adão. Ah, mas Adão, como é que é? Lá vai ter físico? Claro que vai ter físico. Na minha visão vai ter físico. Se não tiver físico, porque tem gente que quer dizer que o milênio já seria como se fosse o reino de Adão. Não. Lá o reino de Adão, o paraíso, o Éden de Adão, aponta para o dia eterno. Que seria que se Adão tivesse obedecido, teria enchido a terra e o povo seria um povo santo que ia viver eternamente, fisicamente. O que vai acontecer? As pessoas que entrarem no milênio, que viverem no milênio, que não pecar no milênio, elas vão ser julgadas no trono branco, só que elas vão entrar na eternidade fisicamente, no 8º dia. E a igreja reinará eternamente para os físicos. Deus apenas está voltando o que ele queria ser. Agora, tem gente que vai falar, o pastor João é louco falar um negócio desse. Mas é verdade, se você parar para fazer uma análise profunda na palavra de Deus, você vai entender isso. Nós não podemos aniquilar ou banir o reino eterno como o paraíso de Adão. Porque o reino eterno, ele vai ser um reino de paz, de justiça, de amor, como seria antes, como Adão era antes de pecar, com a esposa dele. Só que pecou, perderam a graça. Eles iam obedecer. Se eles tivessem obedecido, eles se multiplicar, encher a terra, e o povo seria sacerdócio santo, todo mundo unido, um reino de paz. Que, eu digo melhor, não vai precisar disso aí. Jesus, ele dominaria o mundo junto com aquele povo, Deus falaria com eles, vivia com eles, é o que vai acontecer, Deus vai viver com o homem. A nova Jerusalém descerá do céu no final do milênio e será a capital do mundo vindouro, mas um mundo vindouro de pessoas físicas, santas, pura, porque todo pecado vai ser banido do homem. Aí tem gente que acha que o pecado ser banido não pode existir físico. Não. Deus fez o homem físico para viver eternamente sem pecado. E é o que vai acontecer no reino eterno de Deus. Então, na verdade, a fé é o firme fundamento das coisas que se espera, das coisas que não vê. Eu creio no paraíso futuro, da mesma forma que seria o jardim do Éden, mas santo, com a terra restaurada, glorificada, produzindo de tudo de bom, e as nações comendo bem, bebendo, dormindo, sem briga, sem contenda, todo mundo governará a terra, faz parte da terra, não vai ter essa política suja, essa nojeira de hoje, que uns mandam em tudo e outros não mandam em nada. Entendeu? Não vai ter isso. Deus vai aniquilar tudo isso, vai destruir tudo. E vai implantar o seu reino eterno para a glória do nome do Senhor, porque ele, através de Abraão, pela fé, ele está formando um povo de fé, novamente, para voltar àquilo que ele queria aplicar no mundo. E a lei que foi dada para Moisés só serviu de ponte, só serviu de aio, para nós entender hoje. Por isso que nós temos que estudar os profetas junto com o Apocalipse, os profetas junto com as epístolas de Paulo, para nós entender o plano de salvação de Deus. Eu chamo isso de misericórdia de Deus.
para que nós pudéssemos também ser alcançados. E hoje eu louvo a Deus, porque através da lei eu entendo, porque a lei apontou para a graça, entendeu? E eu, através de estudar a palavra de Deus, eu acredito que Deus fez tudo isso para me alcançar também. Louvado seja o nome do Senhor. E para alcançar também você, se você crê pela fé, mas você não desprezar os estudos da lei, porque através dos estudos da lei do Antigo Testamento você vai entender a graça de Deus, revelada por Deus para Abraão, entendeu? Porque o povo tinha esquecido, mas Deus, através da lei, ele trouxe para nós o entendimento da graça. E hoje nós estamos vivendo pela fé, pela graça, em nome do Senhor Jesus. Que Deus abençoe vocês, em nome de Jesus. Inscreva-se no canal, dá o seu like, faça o seu comentário, em nome de Jesus. Amém.